Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência... Bom, para a gente começar a resolver essa questão, é importante saber que o pâncreas é o órgão responsável pela produção de um hormônio chamado insulina. E para que serve a insulina? A insulina estimula as células a absorverem glicose. A glicose é o combustível para a célula funcionar. E essa glicose, ela vem da nossa alimentação. Mas ela não tem que estar no sangue. Ela tem que estar dentro da célula. E é o hormônio chamado insulina que faz as células absorverem a glicose. As pessoas que têm deficiência na produção da insulina têm uma doença chamada diabetes mellitus. Os indivíduos diabéticos, eles não conseguem produzir esse hormônio e precisam se tratar com hormônio exógeno, ou seja, um hormônio que vem de fora. E o método tradicional de obtenção desse hormônio consiste na extração do hormônio a partir de pâncreas de animais abatidos. Conforme o próprio enunciado da questão diz, pesquisadores da UNB estão modificando geneticamente bactérias, chamadas Escherichia coli, para torná-las capazes de sintetizar o hormônio. E o nome desse método é tecnologia do DNA recombinante. E como é que ele funciona? Os pesquisadores pegam uma molécula de DNA que é chamado de vetor de clonagem. O que é o vetor de clonagem? É uma fração mínima do DNA total de uma célula bacteriana. Então, está aqui a fração mínima. Esse é o vetor de clonagem. A partir daí, os pesquisadores clivam o DNA, ou seja, rompe parte das ligações químicas que existe entre as bases nitrogenadas do DNA. Eles pegam o gene produtor da insulina de um outro ser vivo qualquer que produza insulina, purifica esse gene e faz o anelamento com o vetor de clonagem. A partir daí, nós temos parte que está representada aqui em preto do DNA da bactéria e aqui em vermelho o gene produtor da insulina. Então, repetindo aqui, o vetor de clonagem, que é parte do DNA da bactéria, em preto, e em vermelho, o gene produtor da insulina. Como é que esse gene foi ligado aqui? Os pesquisadores ligam o gene através da ação de uma enzima chamada DNA ligase. Vai ligar esse gene ao vetor de clonagem. A partir daí, nós temos então a molécula de DNA recombinante, representado em vermelho pelo gene produtor da insulina e em preto o vetor de clonagem, parte do DNA da bactéria. Essa molécula de DNA recombinante, ela vai ser agora inserida numa bactéria chamada Escherichia coli. Multiplica-se tudo isso e a partir daí essas bactérias vão passar a produzir a insulina.
A questão quer saber sobre a consequência da produção de insulina pela técnica do DNA recombinante. Vamos analisar cada alternativa. Letra A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. O enunciado da questão diz que agora está sendo utilizada bactérias geneticamente modificadas, capazes de sintetizar o hormônio. Então, nada tem a ver com aperfeiçoamento de extração de insulina a partir de pâncreas de animais abatidos. Opção incorreta. Letra B. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. O antibiótico é uma substância capaz de matar a bactéria. Nada tem a ver com a insulina, que é um hormônio que estimula a absorção de glicose pelas células. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos é feita com o próprio antibiótico. E isso não está em questão no texto. O texto diz respeito somente à produção de insulina e não de antibiótico. Opção incorreta. Letra C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios. O texto não diz respeito a uma síntese química. O que é uma síntese química? Seria uma síntese do hormônio insulina feita quimicamente em laboratório, sem a utilização de seres vivos. Mas o texto diz que foi utilizado bactérias geneticamente modificadas e que essas bactérias é que vão sintetizar o hormônio. Então, não se trata de uma síntese química de hormônios. Opção incorreta. Letra D. O impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Essa opção é provável que esteja correta. Por quê? Se o texto diz que a insulina está sendo produzida agora por bactérias geneticamente modificadas em maior quantidade e em menor tempo, apenas 1/3 do tempo necessário do que obtê-la pelo método tradicional, isso vai ter um impacto favorável na saúde dos indivíduos diabéticos, que vão poder ter um acesso mais rápido e a maior quantidade de insulina. Então, essa opção é provável que esteja correta. Mas vamos analisar a última opção. Letra E. A criação de animais transgênicos. O texto se refere a bactérias geneticamente modificadas, que até poderiam ser chamadas de transgênicos. Porém, as bactérias pertencem ao reino Monera e não ao reino animal. Como essa opção está se referindo a animais transgênicos, ela está incorreta. Opção correta, letra D, questão encerrada.